Nesse vídeo eu vou falar para vocês da libertação kármica e da libertação das pessoas negativas. Na verdade, esse assunto é de extrema importância. É de extrema importância você compreender esse assunto, porque quando você fica preso em elos negativos, quando você fica preso karmicamente ao outro, isso atrapalha demais para você começar uma nova trajetória, para você alcançar a sua prosperidade, para você ter a sua felicidade. Na verdade, esses elos invisíveis, né, porque não é enxergado, esses elos kármicos não é enxergado, acontece que te prende de você alcançar a sua nova trajetória. É como se colocasse um monte de pesos em seus pés, porque você não consegue fluir, é que você não consegue voar para a sua nova realidade. E esses aprisionamentos kármicos te prende, te coloca no chão de maneira negativa. E isso precisa ser cortado e libertado. Se você quer materializar o seu sonho no mundo, alcançar uma prosperidade financeira, quer ser mais feliz, você necessita se libertar desses elos kármicos negativos. E nesse vídeo eu vou falar para vocês de como libertar desses karmas negativos, de como se libertar dessas pessoas negativas, e você vai aprender melhor como funciona a lei do karma. Vai entender melhor também como funciona esses elos invisíveis que você fica formando com as outras pessoas e muitas vezes você não sabe nem que você está se aprisionando negativamente ao outro, se aprisionando de você alcançar uma nova realidade. Então é de extrema importância você se libertar disso para você alcançar o melhor da vida. E é isso o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Guilherme Rodrigues, sou um terapeuta, um espiritualista, universalista e um metafísico. Aqui neste canal eu conduzo sem nenhum vínculo a nenhuma religião. Eu trabalho de uma maneira que ajude as pessoas a evoluir a consciência dela e não a vínculos, a dogmas religiosos que na verdade faz o oposto, o inverso, aprisiona você. Limita a sua real capacidade do que você realmente pode alcançar. Meu povo, eu vou dar uma dica para vocês que eu acho muito importante vocês estar fazendo isso. Que primeiramente, tire tudo que vai te distrair, tudo que é aquilo que te puxa a atenção, deixe um pouco de lado, deixe as redes sociais de lado. É como se você estivesse entrando agora em uma aula, que você precisa focar 100% aqui para que você tanto tenha um melhor aprofundamento da mensagem, que você receba melhor as informações, a cura também, né, que é importante a gente estar recebendo uma cura, e também para você se conectar com o amparo espiritual que já está presente no vídeo de hoje, para você receber melhor o amparo espiritual que já está aqui. As pessoas não percebem que as amarras kármicas que elas ficam fazendo umas às outras, de você se amarrando à pessoa e a outra pessoa, né? Tem vezes que é a outra pessoa que amarra você num processo kármico aí. E também tem o caso de você ficar se deparando com o mesmo ciclo toda hora. Tudo isso vai te aprisionando, te condicionando de você alcançar, bloqueando a sua felicidade, bloqueando a sua paz interior, bloqueando também a sua prosperidade financeira e também prejudicando e muito de você promover uma nova realidade, porque você vai estar sempre aqueles antigos ciclos, vai estar sempre preso às ilusões, preso àqueles ciclos negativos e às pessoas que te aprisionam de você alcançar a sua nova realidade. E aí o que que acontece? Que você, quando essas amarras kármicas te atrapalham de você começar uma nova realidade. Pois você vai, presta atenção, isso é muito importante que vocês entendam. Porque quando você está preso karmicamente, porque quando você fica preso karmicamente, você não consegue alcançar uma nova realidade. Porque toda hora aquele elo, aquele karma, ele fica te puxando para você ser quem você era. Então aquele karma, ele fica toda hora te puxando para você ficar naquela antiga realidade.
Quando você não se liberta dos karmas do passado, das pessoas negativas, você fica toda hora voltando a ser. É como se você estivesse toda hora alguma coisa te puxando para trás. Você tentasse andar para frente, mas algo te puxa para trás. Então é muito importante você se libertar desses karmas para você promover uma nova realidade. Por causa da carência afetiva, por causa do medo de ficar só, e por causa dos condicionamentos que o mundo pregou, que as pessoas pregou, eu percebo que as pessoas ficam muito condicionadas a ficar mantendo elos com pessoas, amizades negativas, falsas. Eu percebo isso muito comum hoje em dia. As pessoas, mesmo as pessoas tendo amizades falsas com pessoas negativas que não vai ajudar no crescimento delas, que na verdade, no fundo, não ama você de verdade, e mesmo assim você quer continuar preso, sustentando elos com essas pessoas, pessoas falsas, pessoas invejosas, que na verdade não te respeita, não te valoriza, não quer o seu bem verdadeiramente. E mesmo assim, você percebendo todas essas negatividades daquela amizade, por causa da sua carência, você continua mantendo elos com pessoas negativas. E aí, mantendo karmas grudado com essas pessoas aí, e aí prejudicando a sua vida, prejudicando a sua prosperidade. E também, quando eu falo de relações, essas relações cotidianas, eu também falo, eu estou citando as relações familiares. Por causa de muitos condicionamentos que a religião pregou, colocando como os parentes de sangue que fossem como santos. Uma grande ilusão aí que foi pregada, né? Colocando os parentes de sangue como se fossem santos perfeitos. Porque você tem que entender uma coisa, ó. Vou até fazer uma referência para vocês entenderem melhor. Vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa que você vê que é maldosa, aquela pessoa falsa que você vê ali, ela também tem família. Se ela também tem família, então não significa, esse negócio de santo não existe, meu povo. Esse negócio de santo aí, família de santo, não existe. É um grande condicionamento. É uma grande ilusão colocar parente de... É uma grande ilusão colocar humanos que erram, têm os seus desequilíbrios, problemas emocionais, como se fossem santos. Não, ninguém é santo aqui na Terra. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Não existe parente de sangue que não erre. Todo mundo tem os seus desequilíbrios. Se a pessoa não busca o seu equilíbrio emocional, então os desequilíbrios emocionais vai estar mais à tona. Vai ter mais desequilíbrios emocionais no dia a dia. Então esse negócio de santidade não existe. Ficar santificando o parente de sangue. Não, gente. Muitas vezes os parentes de sangue nem gostam da pessoa de verdade e as pessoas ficam colocando como se fosse santo. Isso é uma tremenda ilusão. E muita gente percebe isso. Que tal parente de sangue não se dá bem com aquele parente de sangue. Não se dá bem com aquela pessoa. Já sente, já percebe. Mas fica lá. Não, o parente de sangue gosta. Os únicos que gostam da gente é a nossa família. Gente, vamos parar com esse condicionamento. Existem muitos elos positivos no mundo que vai te trazer amor de verdadeiro. Que vai ter a ver com o seu significado de vida, que vai ter a ver com a sua missão de vida, com os seus sonhos, com os seus projetos, com a sua visão. Tem muita gente muito verdadeiras que vão te amar de verdade. Então esses negócios de elos familiares é uma grande ilusão. Tem muitos parentes de sangue aí que, meu amigo, é muito complicado, viu? É muito obsessivo, muito negativo. E aí você fica colocando como se fosse santos. Quando você fica preso a essas relações tóxicas, quando você fica preso a esses elos kármicos negativos, isso limita o seu real potencial, limita a sua real capacidade, o seu potencial de ser atingidos. Então, quando você fica preso nesses elos kármicos, nessas relações kármicas, o limite da outra pessoa, os limites das outras pessoas, os condicionamentos, os traumas, os dogmas, começará a ser os seus.
Os condicionamentos e os dogmas, crenças limitantes daquelas pessoas negativas começará a ser os seus. Por isso que é muito importante você se libertar desses karmas negativos, porque quando você começar a querer buscar uma vida mais evoluída, com novos projetos, uma nova realidade, aquela realidade e os condicionamentos daquelas relações tóxicas que você tem vai te puxar para trás. Vai te puxar para voltar a ser quem você era. Então você vai tentar evoluir e algo vai te puxar. Você tenta evoluir e algo te puxa. E isso é muito importante, por isso que é muito importante você se libertar dessas amarras kármicas. É muito importante, porque isso limita real os seus potenciais, limita a sua prosperidade. Vou dar até um exemplo para vocês até compreender melhor. Pode ser que até seja um caso que aconteceu realmente na sua família. Ó, vou dar um exemplo. Você pode ter um exemplo de algum tio, algum parente aí que tentou investir no próprio sonho, investir na prosperidade financeira da vida dela, e aí essa pessoa fracassou, né? Fracassou de alcançar o seu projeto, e aí ela preferiu ficar um emprego mais seguro, ou até mesmo ficou até desempregada por causa desse fracasso, né? E aí que esse fracasso, esse condicionamento, isso que aconteceu na sua família com algum parente seu aí, começa a ser o seu condicionamento, começa a ser o seu medo, que através daquele fracasso daquele parente, você começa a sentir aquele medo também de tentar investir no seu sonho e você fracassar. De você tentar investir numa nova vida, numa nova realidade e fracassar. Então agora você, por causa desse medo de fracassar, muitas vezes por causa desse medo, dessa insegurança de conquistar uma nova realidade, você rejeita viver aquilo que você quer tanto, rejeita em viver o seu sonho, somente porque você ficou com medo de fracassar igual aquele parente de sangue. E aí você agora se conforma com um emprego seguro, vivendo uma vida totalmente infeliz, sem propósito, trabalhando em um local onde você não tem um significado profundo, onde você não sinta um real significado. E tudo isso por medo de falhar. Por causa daquele fracasso daquele tio, olha só como isso te limita. Vou dar um exemplo, um tio aí. Aquele fracasso daquele tio começa a ter um medo em você de começar a arriscar uma nova realidade. E aí você não tenta, você não arrisca alcançar o seu sonho porque algo te puxa para trás. Aquele karma, aquele condicionamento que você tem com aquele tio lá, com aquele exemplo, né? Aquilo foi um exemplo. Não significa que vai acontecer com você. Então aquele exemplo começa a ser os seus condicionamentos, os seus limites para você alcançar uma vida melhor, uma vida mais próspera. Tem uma coisa que eu acho importante eu destacar, que karma, a palavra karma não é usada só para coisas negativas. A palavra karma é usada tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. O karma é a própria lei da atração. Atraímos coisas positivas como atraímos coisas negativas. É uma palavra meio que neutra, usado para os dois polos. Meu povo, e tem vezes que a gente é amarrado karmicamente, né? Como eu grande estou destacando no vídeo de hoje, né? E aí, meu povo, tem vezes que os outros nos amarra a eles, mas nós permitimos essa amarra ao outro, e tem vezes que nós amarramos os outros a nós. Por causa dos ressentimentos que você fica sustentando, esses ressentimentos das outras pessoas, rancor, quando você guarda rancor, raiva do outro, por causa desses ressentimentos, você fica preso karmicamente ao outro. Você fica preso aos outros quando você tem ressentimentos. E aí é engraçado, né? Porque tem muita gente assim que, por causa da raiva ou rancor,
quer se manter longe daquela pessoa, né? Quer se manter afastado daquela pessoa. Só que pelo contrário, quando você guarda ressentimento, você não se mantém longe daquela pessoa. Na verdade, você fica amarrado àquela pessoa que você quer distância. Olha só. Então não é a melhor postura de você se colocar, viu? Quando você fica preso ao outro. Mesmo você querendo um afastamento da outra pessoa com rancor e raiva, por causa desses vínculos sentimentais, você fica amarrado a outra pessoa. O que te deixa aprisionado karmicamente às pessoas. Como eu já estava dizendo, quando você fica guardando ressentimentos das outras pessoas, faz que você fica preso às pessoas. Quando você fica guardando mágoa das outras pessoas de alguma injustiça que o outro fez, cometeu a você, isso, só destacando um ponto sobre a mágoa, que como eu falei, quando falamos da lei da atração, até mesmo as injustiças que os outros faz com nós, alguma coisa que o outro fez a nós, foi permitido por nós. Foi permitido por nós. Então, na verdade, é até meio ilógico você guardar ressentimentos de mágoas das outras pessoas, de alguém. Só destacando um ponto. E também o que te deixa preso karmicamente às outras pessoas também é a dependência. De você colocar-se dependente a outra pessoa. De você precisa de que o outro faça algo por você. Você precisa que aquela pessoa tome alguma iniciativa, tome alguma decisão. Tudo isso te deixa aprisionado. Quando você fica preso ao passado, isso vai te deixando preso karmicamente. E também um outro detalhe, quando você fica se colocando em dívida com alguém, isso te deixa aprisionado karmicamente também às outras pessoas. Isso faz que você fica preso karmicamente às outras pessoas. Eu vou dar até um exemplo para que vocês compreendam um pouco de como funciona na prática. Tem vezes que as pessoas ficam te colocando, as pessoas te amarram, você karmicamente, te colocando em dívidas com elas. E só falando um detalhe, que não, a gente só se amarra karmicamente aos outros através da nossa permissão. Entendeu? Entenda esse detalhe. A gente só se amarra ao outro através da nossa permissão. Neste exemplo que eu estou dando, você se amarra ao outro se você entrar no jogo. No caso, se você se colocar endividado. Se você entrar no jogo se colocando endividado a aquela tentativa de manipulação do outro, isso te colocará amarrado karmicamente a outra pessoa. É assim que você se amarra às outras pessoas. E agora falando um exemplo mais prático para você entender como as pessoas te colocam em dívida, que muitas vezes quando as pessoas falam até assim, né? Ah, lembra aquele dia que eu te ajudei? Lembra aquele dia que eu te ajudei? Ou até mesmo, lembra daquilo que eu fiz por você? Isso eu já percebi muitas mães usando em filhos, né? Usando, lembra daquilo que eu fiz? Lembra o quanto eu me doei por você, entendeu? Fica criando elos kármicos negativos, aprisionando as pessoas. E isso vai bloquear, sim, a sua prosperidade e a sua felicidade. Porque quando você se coloca em dívida, você vai bloquear a sua prosperidade, a sua felicidade. Aprenda isso, você tem que se libertar desses condicionamentos que as pessoas, dessas manipulações que os outros usam. Porque você tem que entender uma coisa, que a ajuda não se cobra. Se você ajuda uma pessoa, se você faz algo por uma pessoa, não se deve cobrar. Você fez uma escolha. Você escolheu ajudar a outra pessoa. Você quis ajudar a outra pessoa. E se você quis ajudar a outra pessoa, não tem dívida. Não tem dívida. Porque você quis ajudar o outro. A ajuda é uma escolha e não uma dívida.
Você não tem que retribuir uma ajuda. Claro, se você sentir no seu coração de querer retribuir um favor, tudo bem. Mas que não há dívida, não há dívida. É um favor, é uma escolha. Entendeu? É isso que vocês precisam entender. E outra, não se coloque mais endividado aos outros. Agora você está consciente. Agora você está sabendo o que está acontecendo com você agora ou o que já passou. Ou até mesmo dessas manipulações que muitos de vocês podem estar usando com as pessoas, amarrando as pessoas a vocês, fazendo que elas fiquem em dívida com vocês. Como eu disse, essa dívida é ilusória. Não existe dívida de ajuda, e sim você doa para o outro. Você doa uma ajuda para o outro, mas ninguém está em dívida com você. Na libertação kármica das pessoas, as pessoas têm um condicionamento de pensar que é só distanciar das outras pessoas fisicamente, né? Se distanciar fisicamente das outras pessoas, que pronto, o karma vai estar resolvido. Não é assim que você pensa? Não é assim que muitas pessoas pensam que para resolver um problema com as outras pessoas assim, o que você precisa fazer é somente se distanciar das pessoas. Não é assim que você pensa? Errado, porque energia não tem distância. Energia não tem distância. Não importa o tão distante se você morar no Japão e a outra pessoa morar no Brasil. Não importa. Não importa a distância. Se você ficar continuando sustentando sentimentos, ficar sustentando sentimentos em relação àquela pessoa, ficar pensando naquela pessoa, não importa. Você vai estar continuando preso karmicamente àquelas pessoas. Não importa a distância. O que importa é o sentimento e o pensamento. Se você vive pensando, sentindo aquelas pessoas, então com certeza você vai estar amarrado àquelas pessoas. E olha só, e tem vez que vocês até conseguem se livrar de tais pessoas. Conseguem se livrar daquelas pessoas lá. Mas se o sentimento, como eu disse, e os pensamentos não for curado, você vai atrair as pessoas diferentes, mas com os mesmos traços de personalidade. Você vai atrair as pessoas que vão fazer a mesma coisa que aquela pessoa que você se libertou, né? Que você se libertou, mas outras pessoas vão substituir a atitude que aquelas pessoas tinham com você. Então, o que você precisa fazer, quando você não cura a verdadeira causa, que é o sentimento, curar internamente todos esses condicionamentos, desequilíbrios, como eu já falei, esses desequilíbrios que eu já falei no vídeo de hoje, se você não curar isso, esses ressentimentos, você vai continuar karmicamente aprisionado a essas pessoas. Você vai continuar preso a essas pessoas. Porque é o sentimento que nos conecta às pessoas. Então, se você não curar os ressentimentos, você vai continuar ainda preso a essas pessoas. Pode até mudar as pessoas, mas vão aparecer umas pessoas para substituir o lugar daquelas. Entende? Então, o que você precisa fazer é curar a verdadeira causa, que é o ressentimento, que eu já falei nos os desequilíbrios que você precisa curar no vídeo de hoje. E meu povo, e agora para você também, uma outra dica para vocês curar esses vínculos que vocês ficam mantendo karmicamente com as outras pessoas é através do perdão. De você perdoar as outras pessoas. E eu não falo de um perdão religioso, não. De você perdoar porque você é superior. Nada disso. Esse não é o verdadeiro perdão. O perdão evolutivo, verdadeiro perdão, é você perdoar o outro pelo que o outro fez, compreendendo que o outro fez aquilo que ele sabia no momento. Ele deu o melhor dele naquele momento. Por mais que foi negativo, você compreende, quando você perdoa o outro, é você compreender que o outro não está no seu melhor. É compreender que o outro não tem consciência daquilo que ele faz.
E é isso que é o perdão verdadeiro. É compreender o estado atual de maturidade e evolução do outro. E esse perdão vai te libertar karmicamente. E um outro perdão que você precisa fazer também é o auto-perdão. De você perdoar por tudo aquilo que você fez a você e que você fez aos outros, porque você também não tinha sabedoria, evolução, entendimento para saber como lidar com aquela situação, para saber o melhor jeito de fazer aquilo. Entendeu? Então, o auto-perdão é a autocompreensão. Opa! O auto-perdão é a autocompreensão do processo que você estava. Porque agora você ganhou um quanto de lucidez. Agora você olha para aquela situação e você percebe que você esteve errando. Então, tá tudo bem errar, porque estamos aqui para aprender. O que não devemos fazer é insistir no erro, a teimosia, né? Errar várias vezes, continuamente. Mas se perdoe 100% das vezes, porque você também não tinha sabedoria para poder saber como lidar, como resolver aquela situação. Então, tenha como princípio esses dois lados. Então, para você curar, para você sair desses karmas negativos, cortar esses elos negativos, o que você precisa fazer é curar o sentimento, curar os ressentimentos, os condicionamentos, os traumas e também fazer um corte energético, fazer um corte kármico. É isso que vocês precisam fazer. Agora, sobre o corte kármico, para você fazer um corte kármico, o que você vai ter que fazer, corte energético, né? Para você fazer um corte energético, você vai ter que chamar o amparo espiritual. Aproveite já essa linha, esse amparo espiritual que já está presente aqui no vídeo de hoje, que vai estar te ajudando, se você permitir, que vai estar te ajudando nesse caminho aí de corte kármico, que é os queridos pretos velhos. Os queridos pretos velhos estão auxiliando agora o seu corte kármico. Eles vão, chamem o amparo espiritual. Então o que você vai fazer? É chamar o amparo espiritual e você vai fechar os olhos, vai respirar profundamente assim, vai relaxando. E aí você vai visualizar uma luz violeta, uma chama violeta. Você vai visualizar uma luz violeta assim na sua frente e você vai pegar essa luz violeta e vai direcionar aquela pessoa que você está querendo fazer um corte kármico. Você vai imaginar aquela pessoa naquela chama violeta. Você vai imaginar a pessoa naquela luz violeta. O raio violeta, que é essa luz violeta, é o raio transmutador. É o raio da libertação kármica. Ele vai te ajudar exatamente nisso. Você vai visualizar essa luz violeta transmutando, trazendo totalmente o corte kármico. E cada vez mais, aquela pessoa que você visualizou na chama violeta vai começando a se diminuir naquela chama violeta. Vai se diminuindo, até o ponto onde ela sumir por inteiro. Então você vai visualizar desta maneira. Vai visualizar a pessoa naquela chama e vai diminuindo a pessoa, até a pessoa sumir por completo. E aí você faz tudo isso com auxílio do amparo espiritual. Sempre peça a aproximação do amparo espiritual quando você for mexer com essas energias. E depois visualize um campo de luz azul da proteção, assim, que vai envolvendo todos os seus corpos, protegendo a sua individualidade, protegendo as suas energias, que é uma proteção para blindar para que não faça uma conexão novamente, entendeu? Para que você não faça uma reconexão, né? Fazer um gato ali, uma emenda, uma emenda energética. Então faça esses processos que vão te ajudar muito nesse corte kármico, né? Porque, como eu te disse, tem um corte energético e tem a cura emocional. As duas coisas precisam estar em andamento. E, meu povo, não vamos estar esquecendo de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque quando você faz esses pequenos gestos, você está me ajudando que eu cumpra a minha missão aqui na Terra, que eu possa ajudar cada vez mais e mais pessoas. E assim,
estarei cumprindo a minha missão. E quando você deixa esses pequenos gestos aí, bem pequenos gestos mesmo, que é uma forma de, até mesmo de você agradecer, né? Uma forma de você contribuir pelo conteúdo passado a você. E aí, quando você contribui com esses pequenos gestos, você mostra para o algoritmo do YouTube que ele possa recomendar para cada vez mais pessoas. Então não esqueça desses pequenos gestos, viu? E meu povo, está na hora de você buscar a sua felicidade de alma. Falando isso, eu vou ficando por aqui.